A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Você já teve um sonho que pensou ser impossível acontecer? Às vezes, o que precisamos fazer é dar o primeiro passo. Nossa história teve início em 2013. Não tínhamos quase nada, apenas o que realmente importa: um chamado, um sonho e o desejo de fazer a vontade de Deus. Éramos uma comunidade pequena, formada por 4 famílias. Começamos com 2 promessas. Deus acrescentaria um a um. E que seríamos uma igreja para fazer a diferença. Passamos pelo primeiro templo. O segundo, o terceiro, enfrentamos tempestades, passamos por desertos, mas entendemos os processos. Deus cumpriu sua promessa e acrescentou um a um. Nossos sonhos não param por aqui e colhemos os frutos do nosso trabalho. E hoje vivemos uma nova história. Se você está aqui hoje, é porque faz parte da nossa história. É o resultado do nosso trabalho e o fruto de uma promessa de Deus feita há 7 anos atrás. E isso é só o começo. O que você quer ser quando crescer? Toda resposta para essa pergunta leva a um caminho. Todo caminho leva a uma jornada. Nascemos, crescemos e amadurecemos. Este é o ciclo da vida. Da mesma forma, deve ser com nossa vida espiritual. E para isso acontecer,
fundamos o Ministério Jornada e, com simplicidade, iremos levar você a um conhecimento profundo e prático da Palavra de Deus. Será dividido em 3 módulos: andando, correndo e voando. Maturidade espiritual é uma meta de Deus para a sua vida. Você está pronto para crescer? Ministério Jornada rumo à maturidade cristã.
Seja bem-vindo! Você está na CD Igreja Peniel. Somos uma igreja em células, dirigida pelos 4 pilares da visão MDA. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Através dessa visão, um modelo de discipulado apostólico, temos obedecido aos mandamentos de Jesus de manifestar o seu reino em São Sebastião da Moreira, no Brasil e no mundo. Cremos numa igreja saudável, relevante, influente, contextualizada e avivada, que faça diferença na vida das pessoas através do amor, do evangelismo e do discipulado, que é o cuidado um a um. Não sonhamos com uma igreja cheia, mas com uma cidade transformada. Para pertencer a essa família, você pode fazer as aulas de integração, os cursos de batismo e membresia. Estamos honrados em promover o seu encontro com Deus. Não somos um lugar para frequentar, somos uma família para pertencer. Boa noite, gente. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez nessa live, nesse culto. O objetivo cada vez mais nós falarmos do amor do nosso Jesus. Nós aqui um pouquinho com um cenário um pouco diferente, respeitando todas as normas, mas eu creio em nome de Jesus que Ele vai estar visitando agora a sua casa, onde você estiver. Eu creio que você vai sentir algo sobrenatural, como nunca sentiu. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Que esse culto você possa adorar Jesus com alegria e com o maior prazer. Não deixar que tudo que está acontecendo deixar você abatido. Eu sei que é um momento difícil, mas Jesus está com seu braço direito te sustentando nesse momento agora. Jesus está te dando agora uma unção de ânimo, assim como nós aqui estamos sentindo uma alegria. Então que você possa receber uma alegria de nosso Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então que você possa agora estar recebendo esse louvor como uma oração. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor possa estar perdoando todos os nossos pecados, nossas falhas. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa fazer algo sobrenatural nesse lugar e aí, Pai, na casa de cada pessoa que está assistindo, Pai. Jesus, venha fazer algo incrível, Pai. Te pedimos, Pai, que queremos sentir a sua alegria, Pai. Pai, que venha uma unção de alegria sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar,
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem vencê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! É Santo Jesus. Não há nada como o Senhor, Pai. Vamos lá, todos juntos. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, vamos lá, mais uma vez. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. É Santo Jesus. É Santo Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o seu reino, seja feito
Eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Vamos lá, mais uma vez. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Só quero
que é que os anjos vêm, eles fazem cantação. Eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Santo Jesus. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia, Deus. Muito obrigado por esse tempo, Jesus. Tivemos a oportunidade de te adorar, Pai. Pai, que o Senhor possa fazer mais e mais ainda, Pai. Colocamos a vida do Edinho, que vai estar ensinando a palavra, Pai. Que o Senhor possa, Pai, usar a vida dele poderosamente, Pai, que possamos sair totalmente preenchidos pelo seu amor, Pai, pelo seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma celebração online. Por causa dessa situação, né, dos decretos da prefeitura, a gente teve que se readequar, mas mesmo assim a palavra de Deus está sendo pregada, ela está sendo levada às nações. Nós temos que glorificar o Senhor por isso. Se for contar na minha vida,
né, apesar de tudo que o mundo hoje está vivendo, eu sempre reflito isso, apesar de tudo que está acontecendo, Deus ele tem feito coisas extraordinárias na nossa vida, está sendo um romper na minha vida espiritual, ministerial, na minha vida familiar, na minha vida financeira. É incrível aquilo que o Senhor ele está fazendo. E essa palavra de hoje foi dividida em duas partes. Então a primeira parte está sendo ministrada hoje, a segunda parte eu vou ministrar o domingo que vem. E foi algo que ferveu no meu coração e eu preciso compartilhar isso com vocês. Vamos estar orando para começar. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado, Pai, por essa ministração, esse lugar, esse culto, Pai, de celebração. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, essa preparação de estar na Tua presença. E Deus, nesse momento nós queremos Te pedir que o Senhor invada cada casa, invada cada coração, cada lugar, em cada um, Senhor Deus, que está recebendo essa palavra, que o Senhor toca, Pai, de uma forma extraordinária, que o Senhor toca, Pai, de uma forma sobrenatural, Deus, e que eles possam nesse momento, todos, ó Deus, possam sentir a Tua presença, sentir o Teu Espírito Santo, Pai, dentro, se movendo e fazendo, Pai, a Tua vontade. Deus, cumpre em nós a Tua palavra, cumpre em nós o Teu querer, e nós nos movemos, ó Deus, debaixo da Tua vontade. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, e nós apresentamos esse momento nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém. Para começar, eu quero ler Isaías, capítulo 55, versículo 11 e 10. Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra dessa noite vai falar sobre princípios, vai falar sobre transformações, nós vamos falar sobre convencimento e convicção. Eu lembro de uma vez que eu estava na imersão e um pastor que estava ministrando, ele contou uma história, diz que nos Estados Unidos tem umas árvores chamadas sequoias, são árvores muito grandes, são árvores gigantes e elas são centenárias, têm centenas de anos, né? Muitas, centenas de anos, elas são muito grandes. E um dia uma árvore dessa, enorme, ela simplesmente caiu. Ela não conseguiu se sustentar e ela foi para o chão. E as pessoas, os biólogos, os cientistas, eles foram lá para ver o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, por que ela caiu. E começaram a fazer várias pesquisas nessa árvore. E aí eles pesquisaram a madeira dela. Eles cortaram um pedaço da madeira e foram ver a lenha dela, dentro dela. E eles perceberam que tinha uns organismos, uns bichinhos muito pequenininhos, micro-organismos muito pequenos. E eles estavam fazendo furos naquela árvore. E ela não aguentou e ela caiu. Apesar de por fora ela estar muito grande, né, ela não aguentou, ela caiu, porque esses bichinhos estavam comendo ela por dentro, estavam enfraquecendo ela. Mas a verdade é que nossas vidas, ela é movida por princípios, e a palavra, além de muita coisa, ela é o manual de princípios para a nossa vida.
A Bíblia, ela nos ensina aquilo que devemos fazer e como devemos fazer. Existem coisas da palavra que elas nos orientam para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. E o que são princípios? Princípios são conjuntos de regras seguidas por uma pessoa. Os princípios, eles servem para nos direcionar, nos dão motivo para agir, acreditar e sentir. Existe um cara chamado Miguel Reale, ele é um jurista muito famoso. Ele disse assim: princípios são verdades que servem de alicerce e garantia de certeza. E sobre alguns princípios que são transgredidos, tem um cara chamado Celso Antônio Bandeira, ele também é um jurista. Ele diz assim: violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio é uma ofensa não apenas a um específico mandamento, mas a todo um sistema. Irmãos, entenda, existem princípios, existem normas, existem algumas coisas que a palavra nos ensina, que ela nos direciona e que elas vão nos dar uma direção, vai nos dar um caminho, vai nos ensinar aquilo que a gente precisa fazer e como fazer. E muitas vezes a gente matar um princípio ou não cumprir um princípio não é apenas descumprir um mandamento, mas é eu fechar as portas para tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E existem alguns princípios da palavra de Deus que são muito básicos, e são tão básicos que a gente esquece deles. Alguns princípios da palavra são tão simples e tão evidentes que a gente para de prestar atenção neles e tropeça. E o certo é que ninguém tropeça em pedra grande, todo mundo tropeça em pedras pequenas. Imagina a gente começa a nossa jornada de fé, a gente começa a nossa vida espiritual, e aí a gente vai aprendendo as coisas da palavra, e tem coisas que são princípios básicos que a gente vai aprendendo e vai crescendo, mas de repente a gente esquece desses princípios. Existem tantas coisas grandes e maiores que a gente vai conhecendo, e essas coisas tão pequenas, parece que a gente fala assim: mas eu já sei o que é isso, eu já vivi isso, eu não preciso mais saber disso. E aí a gente acha que já sabe de tudo, né? E para de prestar atenção nas pequenas coisas, e aí a gente tropeça. Eu lembro de Pedro, quando os discípulos estavam atravessando o mar, e Jesus ficou do outro lado e disse para eles atravessarem, e de repente, no meio do caminho, começa uma tempestade, um vento forte, e se formar uma tempestade, e as ondas começaram a se levantar, e de repente Jesus aparece lá no meio do mar, caminhando sobre as águas. E aí Pedro pede e fala para Jesus: Senhor, se for o Senhor, vem que eu possa ir até você. E Jesus fala: vem. E Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas. Irmãos, entenda uma coisa: Pedro, ele fez a coisa mais básica da vida. Ele olhou para frente e ele caminhou. Olhar para frente e caminhar são dois princípios básicos da vida. Caminhar a gente aprende quando é pequenininho, e olhar para frente também. Mas de repente ele começou a olhar as grandes coisas em volta dele. Ele começou a ver o mar, começou a ver as ondas, ele começou a ver o vento batendo, e aí ele fez o que não deveria ter feito. Ele tirou os olhos de Jesus, ele parou de olhar para frente, ele parou de caminhar, e aí ele caiu. E Jesus se aproxima dele e tira ele das águas. Irmãos, existem princípios, existem coisas que são básicas na vida da gente.
E uma das coisas, um dos princípios mais básicos e que muitas pessoas erram é entender que aonde Jesus chega, a vida é transformada. Não existiu uma pessoa na palavra que não foi transformada quando Jesus chegou na vida dela. Na palavra de Deus não existiu ninguém, não existiu nada que não foi transformado quando teve um encontro real com Deus. A gente tira isso vários exemplos. A gente vê Jacó quando estava atravessando naquele vale e de repente Deus aparece, o anjo aparece para ele e ele começa a guerrear com o anjo e de repente ele para de lutar, o anjo fere ele na coxa, eles param de lutar, mas Jacó fica abraçado com ele e aí e de repente ele tem um encontro com Deus naquele lugar. E naquele momento Deus ele olha para Jacó e diz assim: teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel. Deus transforma, não somente muda o nome de Jacó, mas Deus transforma a história de Jacó, Deus transforma a vida de Jacó, ele se transforma numa outra pessoa, existe um outro homem, um outro caráter naquela pessoa. Se nós formos olhar a vida dos discípulos, quem eram os discípulos? Mas quando Jesus chegou, a vida daquelas pessoas foram tocadas e transformadas. E existe um princípio básico que muitas vezes a gente esquece. Quando nós começamos a nossa jornada de fé, quando a gente começa uma caminhada com Jesus, a gente olha para a nossa vida, a gente começa a caminhada, a jornada olhando para Ele, percebendo Ele na nossa vida. Mas de repente, em algum momento, a gente vai tirando os olhos de Jesus e aquilo que era para ser transformado parece que não foi tão transformado assim. A gente esquece que a nossa vida precisa ser entregue para Ele, que a gente esquece que o nosso coração, tudo aquilo que nós formos fazer é dele, é por Ele e que Ele está presente na nossa vida. Existe um princípio básico nisso, que é o princípio da transformação e é o princípio da presença de Deus na nossa vida. Mas parece que a gente esquece isso. O que falta para muitas pessoas é convicção de quem é Jesus. Existem muitas pessoas que foram convencidas de quem é Jesus, mas não têm convicção daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. E existe uma diferença entre ser convencido e ser convicto. Um dos significados de ser convencido é uma pessoa que foi persuadida por alguém. E nesse sentido, eu posso persuadir você a fazer algo, eu posso persuadir você a mudar a sua mente, a sua visão de alguma coisa. Mas a convicção, a certeza absoluta, somente você pode dar esse passo. Vocês já ouviram falar, né, você bota a mão no fogo, às vezes alguém chega para você e conta alguma coisa de uma pessoa, né, e aí você diz assim: eu não acredito, essa pessoa é tão boa, não é possível que ela fez isso. E aí vem a pergunta: você coloca a mão no fogo para essa pessoa? E aí às vezes a gente fala: será? Né? Eu sou convencido que aquela pessoa é uma boa pessoa, mas eu não estou convicto que ela não faria aquilo. E o convencimento, ele vem de fora para dentro. É alguém dizendo o que você deve acreditar, o que você deve fazer, aquilo que é melhor para você. Convencimento pode mudar a sua forma de pensar, mas não a forma de você agir. Você pode ser convencido daquilo que Jesus pode fazer, mas a decisão é sua de viver isso. E o tema de hoje é: pare de querer ser convencido. Parece que na nossa caminhada de fé,
a gente perde um pouco a fé de quem é Jesus, do que Ele é, daquilo que Ele pode fazer. E aí a gente começa a querer acreditar em nós mesmos. E aí a gente conhece a Jesus por ouvir falar, mas não tem um relacionamento profundo com Ele. E eu sou convencido pela palavra que Jesus ele faz milagres, mas eu não estou convicto que Jesus vai fazer um milagre na minha vida. Eu sou convencido de que Jesus é o Filho de Deus e que tudo que Ele faz é por amor a mim, mas eu não estou convicto do amor dEle por mim. Eu ainda tenho uma morte, eu ainda tenho uma prisão, eu ainda temo. E a palavra de hoje eu quero que você entenda que vem falar sobre convicção. Convicção é plena certeza de algo. É a fé em ação. A falta de convicção, ela está diretamente ligada à falta de fé. Sem convicção, você vai duvidar do seu chamado e da sua identidade. Vai ser um empecilho para você romper naquilo que Deus tem para você. Falta de fé é quando muita gente fala o que você deve fazer e você muitas vezes é levado por isso. Falta de fé é quando tem muito da gente e pouco de Deus. É quando a gente acha que tem que fazer pela gente mesmo. É quando a gente acha que do nosso jeito é o melhor. É quando a gente pensa que o nosso chamado depende da nossa performance, como eu faço, como eu falo, como eu sei, como eu consigo, como eu estudo, como eu conheço. Quando na verdade o segredo de tudo isso é você confiar e se entregar para aquele que morreu por você, que venceu por você e que faz por você. Não seja apenas convencido daquilo que Jesus ele pode fazer, mas seja convicto daquilo que Ele está fazendo na sua vida, naquilo que Ele está fazendo hoje. Essa semana eu pensei muito sobre ministrar, orei, pedi para Deus, e essa semana acabou de aparecer alguns casos aqui em Amoreira, e aí eu pensei, eu posso pregar sobre fé, eu posso pregar sobre desespero, não ter desespero, eu posso pregar sobre o que é, mas irmãos, eu não vou ficar aqui me repetindo e falando coisas que a gente já pregou. A gente já falou sobre não ter medo, a gente já falou sobre ter fé e não dúvida, a gente já pregou sobre muitas coisas aqui e a gente não vai ficar se repetindo. O que eu quero dizer para você é: confie naquele que escreveu os teus dias, confie naquele que escreveu a tua história lá na eternidade e que está com você até hoje. Ele está com você em todos os momentos. Para de querer ser convencido daquilo que Deus vai fazer na sua vida e tenha convicção que Ele vai fazer. Uma pessoa convicta, ela crê mesmo quando tudo diz que não. Vê Deus agindo no meio das impossibilidades. Ela continua no caminho quando tudo tenta tirar ela de lá. Ela sabe que não depende dela, mas do poder que atua nela. Então que nesta noite, por essa palavra, você possa ter convicção daquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Irmãos, Deus estava aqui, Deus estava nos guardando, Deus estava presente
quando não havia, enquanto o Covid, o coronavírus não tinha chegado aqui ainda em Amoreira, e Deus ele continua aqui mesmo quando chegou. Deus ele está aí com você, Deus ele está em todo lugar, Deus ele está fazendo, Deus ele está escrevendo. E eu vou dizer uma coisa que numa ministração passada o pastor Marcelo disse: calma, eu li a Bíblia até o final e vai acabar tudo bem. Não se desespere, não perca a fé, seja convicto daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não desanima, não deixa a sua fé vacilar. Eu sei que muitas vezes a gente pode se desesperar, existem muitas coisas acontecendo, são muitas informações e uma coisa atrás da outra, mas tenha fé. Eu falei sobre Pedro naquele barco, quando ele saiu das águas, a única coisa que ele precisava fazer era seguir um princípio básico: olhe para Jesus e não olhe para a tempestade que está à sua volta. Então, olhe para Jesus. Não tropece em pedra pequena, não esqueça daquilo que Jesus falou para você, não esqueça daquilo que Deus prometeu para você. Mas caminha e siga adiante naquilo que Deus te chamou. Siga adiante no teu chamado, siga adiante naquilo que Ele tem para você. Porque Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Amém? Eu quero orar com você nesta noite, nesse momento. Quero que você feche os olhos. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse lugar e nesse momento, Pai, libera uma palavra de profecia, uma palavra de libertação, uma palavra de alinhamento, uma palavra de conversão, uma palavra de convicção. Pai, que os nossos corações sejam tocados agora com a fé genuína no Senhor. Porque, Deus, a Tua palavra diz que a fé é acreditar sem ver e esperar na certeza de que vai acontecer. E por isso, Deus, que nesta noite nós pedimos que haja convicção no coração de cada um de nós, que nós possamos entender e saber que aquilo que o Senhor escreveu na nossa vida, Ele vai se cumprir. Não importa a tempestade, não importa as tristezas, não importa as perseguições, não importa aquilo que está acontecendo, não importa aquilo que nós estamos vivendo, mas nós cremos que a Tua palavra será cumprida, e nós liberamos, ó Deus, uma palavra de profecia, de bênção, de libertação, de crescimento para nesse lugar, Pai, em cada coração, em cada pessoa nesta noite. Deus, obrigado pelo Seu amor, obrigado pelo Seu cuidado. Nós nos entregamos inteiramente à Tua vontade, Pai. Nós nos rendemos aos Teus pés. Nós oramos, ó Deus, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua semana. Tenha certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio. Tenha certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer ainda para nós nesse ano. Não esqueça que 2020 é o ano da gratidão, porque muitas coisas o Senhor ainda tem para fazer. Você vai ser surpreendido naquilo que Deus tem para você. Domingo que vem nós temos a segunda parte dessa palavra. Que você guarde no coração cada princípio, cada chave, cada palavra que a gente compartilhou nesta noite. E eu espero vocês semana que vem, beleza? Deus abençoe. Que a Santa Paz de Deus, a comunhão, o Seu Espírito Santo permaneça em nosso coração. E a igreja diz: Amém! Deus abençoe.